Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ver aí quais são os procedimentos iniciais de configuração da interface do AutoCAD para que a gente possa produzir aí um desenho, né? Vamos supor que você está começando agora, você não sabe nada de AutoCAD, então a ideia é que no final dessa aula você tenha condições de configurar a área onde você vai desenhar e executar desenhos bastante simples nesse programa, né? Utilizando alguns comandos aí que eu vou mostrar para vocês, né? Esse aqui é o exemplo de desenho que a gente vai utilizar nesse exercício. Então, para efeito de ilustração, o limits é o primeiro comando que a gente vai utilizar, que é um comando que delimita a nossa área de desenho. O zoom all, o zoom é um comando, né? O all é uma particularidade desse comando, é uma opção dentro do comando zoom. Z Enter, A Enter é o atalho de teclado, Z Enter do comando Zoom e A Enter para que a gente acesse essa opção All. O Zoom All é importante porque ele mostra tudo que está configurado no desenho, então a partir do momento que nós delimitarmos a nossa área de desenho, a gente utiliza o Zoom All para demonstrar essa delimitação. O Grid também é um recurso de linhas, né, que está no fundo do AutoCAD, ele é bastante útil para a gente desenhar com precisão. F7 está aí do lado porque o Grid liga e desliga, né, quando a gente utiliza essa tecla. A mesma coisa vale para o Snap, mas no caso do Snap a tecla que liga e desliga ele é F9. Snap é um comando de precisão super importante porque ele é responsável pelo posicionamento preciso do cursor de acordo com medidas que a gente vai informar. Né? O comando Line é o comando mais básico para desenho de linhas que a gente vai utilizar, cujo atalho de teclado é L, né? Então L Enter e a gente sai desenhando as linhas. E o orto também, que liga e desliga com F8, é um comando super importante porque ele permite, ele cria uma espécie de trava, onde a gente só consegue fazer linhas na horizontal e na vertical. Então, para desenho de projetos, né, com linhas ortogonais, horizontais e verticais, o fato desse recurso estar ligado aí auxilia bastante a gente no processo de desenho. Então, esse é o ponto de partida com os comandos que serão abordados aí nessa pequena exposição. Um outro ponto importante também é que, como nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com coordenadas absolutas são endereços, né, dos pontos, endereço horizontal, vírgula vertical, de um determinado ponto no plano cartesiano. Para a gente trabalhar com coordenadas absolutas no AutoCAD, que é o exercício que eu proponho, sugiro que vocês realizem, é importante que o Dynamic Input esteja desligado. Tá? F12 é a tecla que ativa e desativa o Dynamic Input. Eu recomendo que mantenha esse recurso desligado porque ele coloca o arroba automaticamente e ao invés de coordenadas absolutas a gente acaba trabalhando com coordenadas relativas. Então, dentro desses exercícios iniciais, eu sugiro que você utilize a coordenada absoluta porque ele é uma forma interessante de abordagem aí no AutoCAD para quem está começando a desenhar. Vamos começar então aí dando uma olhada na tela do programa, né? Eu sei que por mais que seja tentador você utilizar as ferramentas que estão aqui em cima, né, nas ribbons, que é o nome dessas réguas que ficam aí em cima, e sair desenhando nesse plano cartesiano como um doido, é importante que você configure, que você delimite a tua área de desenho. Tá? Para isso a gente vai utilizar aí um exemplo de desenho, então está aqui um exemplo, né, um desenho bastante simples, com algumas linhas e algumas formas. Você vê que ele está todo modulado de 20 em 20, todas as medidas que a gente tem nesse desenho são múltiplas de 20. Vamos entender então como é que funciona esse primeiro comando, que é o comando que delimita a área que a gente vai desenhar. Esse comando é o comando limits, né? Então no AutoCAD nós digitamos limits e o programa vai trazer para nós então duas solicitações. Specify lower left corner, lower é inferior, left é esquerda e corner é quina. Então especifique a quina inferior esquerda. Vamos voltar aqui para o nosso desenho e colocar a quina inferior esquerda aqui. Qual é a coordenada horizontal, vírgula vertical? Então eu até deixei em destaque aqui 0,0, porque na horizontal a gente não andou nada e na vertical a gente também não andou nada. Essa é a nossa quina inferior esquerda. No AutoCAD então a gente informa 0,0 e dá um Enter e o AutoCAD aceita 0,0 como a quina inferior esquerda. A hora que a gente entra com o valor da quina inferior esquerda, ele vai mudar para a segunda solicitação, que é especificar upper right corner. Upper é superior, right é direita e corner é quina. Especifique a quina superior direita. Vamos voltar aqui para o nosso desenho então e analisar qual é a nossa quina superior direita, né?
seria o equivalente aqui ao nosso ponto H. Na horizontal nós temos 140, né? O 100 mais o 40. E na vertical nós temos 200, que é o 100 mais o 80 mais o 20. Então, qual é o endereço, qual é a coordenada do ponto H, que é a nossa quina superior direita? 140,200. No AutoCAD a gente informa, então, para a quina superior direita, 140,200. Né? Você vai reparar que esse comando foi executado, não é porque você executou que ele vai mostrar, né, o limits. Para mostrar o limits, você tem que utilizar aí esse comando que é o zoom all. Tá? No AutoCAD, todo comando é acessível por atalhos de teclado. Você tem atalhos de teclado Z Enter, por exemplo, para o comando zoom, mas é possível configurar também esses atalhos de teclado, né? Numa aula mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Dentro do comando zoom existem várias opções, e uma dessas opções é o all. All em inglês quer dizer tudo. Então, quando a gente entra no comando zoom e a gente acessa essa opção all, o que a gente está falando para o AutoCAD? Mostrar tudo. Nesse desenho, o que a gente tem? Só a delimitação que foi configurada através do limits. Então, quando a gente dá um zoom tudo com Z Enter a Enter, ele vai ajustar a tela para mostrar aí o nosso limits. A gente não consegue observar claramente o limits, por quê? Porque o grid ele transborda o nosso limits, né? Essas linhas que estão aqui no fundo, em cinza, elas acabam passando essa área que foi delimitada pelo usuário. Existe um procedimento através do qual é possível fazer com que o grid aconteça apenas dentro do limits. Como que é feito esse procedimento? Então você vai reparar aqui embaixo que existem várias ferramentas, né? Uma delas é a gradezinha aqui, que é o grid. Se eu clicar na gradezinha com o botão direito, eu posso acessar Settings, que significa configurações, e aqui nas configurações existe um campo aqui embaixo. Vou dar uma ampliada para que você veja o que está escrito aqui, ó, Display Grid Beyond Limits. Display é mostrar, grid são essas linhas em cinza, Beyond é além, e Limits é a delimitação que a gente acabou de realizar com o comando Limits. Então, aqui está escrito assim, ó, mostrar o grid além do Limits. Isso não é o que a gente quer que o grid fique contido dentro do Limits. Então, por isso, essa opção é desabilitada e bate um OK. Né? Por conta, né, o AutoCAD já vai atualizar automaticamente a tela, mostrar o grid só dentro do Limits. Como não é tão simples memorizar, vir até aqui, clicar com o botão direito, clicar em Settings e daí acessar a janela, você pode acessar essa janela de configuração através de um atalho de teclado. OS. Se você der OS Enter, isso vai te levar para um comando de janela que permite várias configurações, e nessa janela de configurações a primeira guia aqui, ó, Snap and Grid, é onde a gente faz essa configuração aí de desabilitar essa opção Display Grid Beyond Limits, ok? Então a gente tem esses dois caminhos para acessar essa janela, tanto clicando aqui no botão do grid com o botão direito, clica em Settings, vai em Snap and Grid, né? Display Grid Beyond Limits desabilita, como a gente também pode utilizar o atalho de teclado, OS Enter, ir para a primeira guia e desabilitar essa opção. Tá? Existem esses dois caminhos aí para a gente conseguir efetuar, né, esse procedimento. Uma vez efetuado esse procedimento, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ajustar essas linhas cinzas para que elas apresentem a mesma modulação daquilo que a gente vai desenhar. Né? E aí é importante que a gente se remeta ao nosso desenho. Então aqui no nosso desenho, o que a gente tem? A gente tem uma modulação de 20 em 20. A menor medida que está presente nas medidas desse desenho de exemplo que a gente está utilizando é de 20 unidades. Então no AutoCAD, como é que a gente configura o grid para ele exibir as linhas, né, de 20 em 20 ou em intervalos de 20 em 20? E esse procedimento é um procedimento bastante simples. Né? A única coisa que a gente vai fazer, a gente vai digitar grid Enter e ele vai pedir aí para que a gente especifique o espaçamento do grid, né? Space em inglês, espaçamento, specify, especificar. Então especifique o espaçamento do grid. Repara que o valor que ele está utilizando é o valor de 10, eu vou trocar o valor para 20, a hora que der um Enter você vai reparar que essas linhas agora são mostradas de 20 em 20. Agora que nós vimos então aí o grid e como que a gente realiza o espaçamento do grid, a gente vai para o Snap, que é um comando super importante, um comando de precisão de posicionamento do cursor. Né? Como é que funciona a precisão do posicionamento do cursor no AutoCAD? Né? Repara que se eu entrar num comando de desenho, eu consigo clicar aqui
né, em alguns lugares aí da tela. Nem todos esses lugares estão obedecendo a minha grade. Alguns obedecem e alguns não. Então, é possível configurar um recurso do AutoCAD que faz com que o mouse só possa se posicionar em intervalos que são definidos pelo usuário. Para isso, qual é o comando que a gente utiliza? O comando snap. Né? O comando snap é acessível, a gente digita snap, dá um enter. A hora que a gente digita snap, o AutoCAD traz esse questionamento aí. Especifique o espaçamento do snap. Você repara que ele está usando o espaçamento de 10. Eu vou configurar para 20, porque no nosso desenho tudo está de 20 em 20. Então, a hora que a gente bate o 20 e dá um enter, ele entra aí no snap. A partir desse momento, a gente entra com o comando de desenho e você vai reparar que o cursor se posiciona, então, de 20 em 20. Como a grade foi ajustada para 20 e o posicionamento do cursor também foi ajustado para 20, a gente tem uma coincidência entre a grade e o posicionamento do cursor. Um outro ponto importante de registrar nesse momento, né? Por que eu estou mostrando para vocês que o grid opera com F7 e que o snap opera com F9? Alguns comandos no AutoCAD têm um botão numa espécie de liga e desliga, né? Então, se eu estiver dentro de um comando que desenha linhas, por exemplo, vamos entrar aqui no L-Enter, que é o atalho do comando line, você repara que o cursor está se posicionando de acordo com o snap. Se eu apertar F9, você vai reparar que tanto lá embaixo na linha de comando apareceu escrito Snap Off, né? Repara aqui embaixo, ó, Snap Off, como também agora o cursor pode se posicionar em qualquer canto, né? Ele não vai respeitar a grade que está estabelecida no Snap. Se eu apertar o F9 novamente, você vai reparar que aqui embaixo agora aparece escrito Snap On e o AutoCAD só consegue se posicionar, né, nas linhas do grid. Tá? Então, além de ser um recurso que configura, né, a precisão de posicionamento do mouse, ele pode ser ligado e desligado com o F9. No caso do grid, o F7 é o botão que controla a exibição ou não do grid. Então, ao apertar o F7, por exemplo, ele desaparece, apertar o F7, ele reaparece. Você vai reparar na linha de comando que ele sempre vai informar também que o grid foi desligado ou que o grid foi ligado. Uma coisa importante de registrar aqui nesse momento, né? Os alunos sempre falam na sala de aula: pô, professor, meu mouse não está pulando de 20 em 20, né? Ou ele não está se posicionando de acordo. Então, repara que só quando a gente acessar um comando de desenho, como por exemplo o comando line, é que o teu cursor vai se posicionar de acordo com a medida que você estabeleceu lá no Snap, ok? Agora que esses dois recursos foram apresentados, é importante mostrar para vocês que tanto o Snap e o Grid eles podem ser configurados naquela janela onde o procedimento de mostrar o grid só dentro do Limits é realizado. Eu vou acessar a janela indo para a primeira guia, Snap and Grid. Você vai reparar que toda essa área da tela aqui, ó, não só permite a gente habilitar, ligar o Snap, como definir aqui qual é o espaçamento do Snap. Assim como essa área à direita permite a gente habilitar ou desabilitar o Grid, e especificar aqui qual é o espaçamento que vai ser utilizado para o grid. Então, nessa mesma janela, a gente habilita o Snap, define o valor, habilita o Grid, define o valor e também desmarca essa opção Display Grid Beyond Limits para que o grid seja exibido somente dentro, né? Então, a gente tem esses dois caminhos aí para configurar o grid e o Snap, tanto através dessa janela onde a gente faz o procedimento para mostrar o Limits dentro do grid, quanto também simplesmente digitando Grid Enter e entrando com o valor de espaçamento aí que a gente queira utilizar. Eu inseri a figura aqui do lado do AutoCAD para ficar fácil, né, da gente observar aí esse nosso processo de desenho. Vamos então para esse comando line, comando que desenha, né, atalho de teclado do comando line é L, então a gente bate um L Enter, estaremos desenhando linhas. Você repara que o cursor está pulando de 20 em 20, que a gente configurou o Snap para 20, e repara que a gente tem linhas também de 20 em 20, que a gente configurou o grid para 20. São configurações independentes, eu posso deixar o grid com linhas de 10 em 10 e configurar o mouse para pular de 20 em 20. Então, uma configuração de grid e de Snap, uma coisa não depende da outra, né? Existem vários jeitos, então, daí da gente começar a desenhar linhas. Repara que quando a gente acessa o comando line, o AutoCAD está pedindo para que a gente especifique o primeiro ponto. First em inglês quer dizer primeiro. Então, specify first point, especifique o primeiro ponto. O primeiro jeito da gente desenhar
ele é um jeito bacana da gente praticar essa coisa do plano cartesiano, não necessariamente que a gente vai utilizar isso no desenho de projetos, mas a própria configuração do limites, ela denota a importância de você compreender o conceito da coordenada absoluta. Vou digitar 0,0 e você vai reparar então que a linha está começando a partir desse ponto que é o 0,0, né? Ele vai mostrar uma linha que está vindo do 0,0 lá até onde está o cursor. E você pode ir digitando as coordenadas dos pontos simplesmente. O ponto A é 0 na horizontal, 200 na vertical. O ponto B é 100 na horizontal, 200 na vertical. O ponto C é 100 na horizontal, 180 na vertical. Então, se eu sair digitando esses endereços, essas coordenadas, né, absolutas dos pontos, você vai reparar que o AutoCAD é capaz de fazer os desenhos para você utilizando as coordenadas. Então, esse é o primeiro jeito que a gente tem aí de desenhar no AutoCAD, né? Vamos fazer uma janela para selecionar os objetos aqui e deletar eles apertando a tecla Delete. No segundo jeito que a gente tem de fazer os desenhos, é um jeito bem interessante, L Enter, vamos começar a nossa linha lá em 0,0, você vai direcionar o cursor. Então eu quero fazer uma linha para cima, eu coloco o cursor para cima e digito quanto vai andar. Essa linha vai ter 200 de comprimento. A hora que você bate um Enter, o AutoCAD faz a linha com 200. Eu quero ir para a direita, uma medida de 100. Posiciono o cursor para a direita, digita 100, e ele faz uma linha de 100. Quero ir para baixo, posiciono o cursor para baixo, digita 20, Enter, ele faz a linha para baixo. Traz então o cursor para a esquerda, digita 80, o AutoCAD faz uma linha de 80. Traz para baixo, digita 80, ele faz uma linha de 80. Traz para a direita, digita 100, ele faz uma linha de 100. E assim por diante. Se for uma coisa simples, né, um desenho de quadradinhos como esse que a gente tem aqui, o que você pode fazer, uma vez que você tem o grid e o snap configurado, é simplesmente entrar com L Enter e sair clicando em cima dos pontos para que o desenho seja feito. Então, ao clicar em cima dos pontos, né, o AutoCAD vai obedecer aí o seu comando e vai produzir o desenho para você. Então, simplesmente clicando em cima dos pontos, a gente consegue aí obter o desenho. Você vai reparar, vou pedir para vocês prestarem atenção aqui embaixo, na configuração desse comando line, que ele tem duas opções. Do mesmo jeito que o Zoom tem a opção Zoom All, para mostrar o Limits, o Line tem essa opção aqui, ó, de Close, né? E Undo, que significa desfazer. Então, no Close eu consigo fechar esse conjunto de linhas, né? Ligando o penúltimo aí, o último ponto ao primeiro ponto. E no Undo eu consigo desfazer. Então, o Enter desfaz, mas você também pode usar o atalho padrão de desfazer, que é o Ctrl Z, né? Se eu mandar um C Enter, então ele vai fechar a minha forma, ligando esse último ponto que eu estava posicionado para o primeiro ponto onde eu comecei o desenho. Tá? Então o Line tem sempre essa opção aí de Close para que vocês consigam fazer os desenhos, né? Esse é o procedimento que a gente utilizou no AutoCAD para fazer alguns treinos aí em sala de aula. E é interessante para quem está começando, para treinar um pouquinho utilizando essas ferramentas aí, essas configurações. Tá? Tem algumas considerações importantes que vale a pena a gente fazer, que são as seguintes. O orto. O orto é um comando que trabalha com linhas só horizontais e verticais. Ele liga e desliga com F8. Então, do mesmo jeito que o grid e o snap, se você aperta o F8, o AutoCAD vai mostrar na linha de comando lá embaixo para você que o orto foi ligado, orto on, ou que o orto foi desligado, né? Presta atenção nessa área aqui embaixo da tela, vou dar uma aproximada. Então, repara, aperta F8, orto on, aperta F8, orto off. Para que serve o orto? Por que ele é super interessante para a gente? Quando a gente está fazendo um desenho de linhas, a gente clica num ponto e puxa, repara que o AutoCAD pode fazer linhas na diagonal. Se eu ativar o orto com F8, ele só vai fazer linhas verticais. Então, como a maioria dos projetos envolve apenas linhas verticais e horizontais, vale a pena a gente manter o orto ligado para desenhar. Porque aí, ao invés de eu ter uma possibilidade, né, de linhas diagonais, eu tenho uma restrição onde somente serão criadas linhas na horizontal e linhas na vertical. Mesmo que o meu cursor esteja posicionado numa posição diagonal, você vai reparar que existe um tipo de uma trava e eu só consigo fazer ou horizontal ou vertical. Isso ajuda bastante a gente que está começando a desenhar projeto. Tá? Então, por enquanto é isso, pessoal. Eu espero que tenha sanado aí as dúvidas de vocês, né? O exercício está aí nos comentários do vídeo.
para quem quiser, né, de repente treinar utilizando essa figura. Enfim, e a gente está aí à disposição, qualquer dúvida, né, deixem nos comentários aí elogios, críticas e sugestões, tá bom? Obrigado pela atenção, tchau, tchau.